Há um segredo guardado a 7 chaves nos ensinamentos do Kybalion. Algo tão simples, mas tão profundamente ignorado, que se tornou a razão pela qual quase todas as pessoas que tentam aplicar seus princípios fracassam miseravelmente. E o mais intrigante? Isso não tem nada a ver com falta de esforço, disciplina ou até mesmo fé. Na verdade, é algo que está bem diante dos seus olhos, mas que você provavelmente nunca percebeu. Imagine por um instante que você está segurando um livro sagrado nas mãos. Suas páginas estão repletas de leis universais, verdades atemporais, chaves para dominar a realidade. Você lê, estuda, repete os ensinamentos como um mantra. E mesmo assim, nada muda. Sua vida continua exatamente como antes. Por quê? Será que o Kybalion é apenas mais uma filosofia bonita, mas inútil na prática? Ou será que existe uma camada oculta nesses ensinamentos? Uma que só é revelada quando você cruza um limite muito específico? Aqui está o fato mais perturbador. O Kybalion não foi escrito para ser entendido pela mente comum. Ele foi codificado para ser despertado dentro de você, mas só quando algo muito particular acontece em seu interior. E é exatamente por isso que a maioria esmagadora das pessoas lê, relê, decora cada princípio, e ainda assim não experimenta a menor transformação. Elas estão buscando respostas onde só existem espelhos. Mas então, o que separa os 1% que conseguem usar o Kybalion para mudar radicalmente suas vidas dos 99% que continuam presos na ilusão? A resposta está em um detalhe tão sutil que a maioria nem imagina que ele existe. E quando eu revelar isso para você, e acredite, isso virá na parte final deste vídeo, nada mais será como antes. Existe uma ironia cruel no modo como a maioria das pessoas aborda o Kybalion. Elas memorizam os 7 princípios herméticos, repetem-nos como mantras, decoram citações inspiradoras e continuam vivendo exatamente a mesma realidade de sempre. O problema não está no conhecimento em si, mas na forma como ele é recebido. Você já parou para considerar que talvez o Kybalion não seja um livro para ser lido, mas sim um espelho para ser encarado? Os antigos sábios herméticos não estavam simplesmente transmitindo informações, eles estavam criando um teste iniciático, um labirinto de palavras, onde apenas aqueles com os olhos verdadeiramente abertos encontrariam a saída. A primeira camada desse mistério está no próprio princípio do mentalismo, que declara: o todo é mente, o universo é mental. A maioria interpreta isso como um conceito filosófico interessante, algo para ser ponderado em momentos de meditação. Mas, e se eu te dissesse que esse princípio não é uma metáfora, mas um manual de instruções literal, que quando você realmente compreende, não com a mente lógica, mas com a consciência expandida, esse simples axioma se torna uma chave capaz de destrancar portas que você nem sabia existirem? O segredo está na diferença entre entender as palavras e experienciar a verdade por trás delas. Os 1% que conseguem aplicar efetivamente o Kybalion são aqueles que cruzaram esse limiar, não através do estudo, mas através de uma transformação interna tão profunda que altera permanentemente sua percepção da realidade. O princípio da correspondência. Assim como em cima, é embaixo. Guarda outra pista crucial. Quando estudado superficialmente, parece falar apenas sobre padrões que se repetem em diferentes escalas do universo. Mas seu verdadeiro significado é muito mais perturbador. Ele sugere que o mundo externo não apenas reflete seu mundo interno, mas que, na verdade, é uma projeção direta dele. Isso significa que todas as limitações que você vê ao seu redor são primeiro criadas e depois mantidas por algo dentro de você. Os 99% falham porque tentam mudar o reflexo sem alterar o objeto que o causa. Eles leem o Kybalion buscando fórmulas para manipular a realidade, quando na verdade o livro está tentando lhes dizer que a própria ideia de manipular a realidade já é uma ilusão da mente não desperta. Aqui está uma verdade dura. O Kybalion não foi escrito para ser compreendido pela sua personalidade cotidiana, por aquele você que se preocupa com contas a pagar e opiniões alheias. Ele foi codificado para se comunicar com algo muito mais profundo em seu ser. Quando você lê seus princípios com a mente comum, eles parecem interessantes.
Quando você os absorve com a consciência expandida, eles se tornam explosivos. A diferença entre os 99% e os 1% não está no quanto estudam, mas no quanto estão dispostos a morrer para quem pensam que são. Porque é apenas quando a identidade limitada começa a se dissolver que os verdadeiros ensinamentos herméticos podem ser recebidos em sua plenitude transformadora. A seguir, vamos explorar como os princípios de vibração, polaridade e ritmo contêm as chaves práticas para essa transmutação interna. Há um momento crucial no estudo do Kybalion que poucos alcançam, quando os princípios deixam de ser conceitos filosóficos e se tornam experiências vivas que dissolvem a fronteira entre o observador e o observado. Este é o ponto de ruptura onde os 99% desistem, justamente quando estavam prestes a atravessar o véu. O princípio da vibração não é apenas uma lei hermética, entre outras. É o mecanismo oculto por trás de toda manifestação, a frequência primordial que seu ser precisa sintonizar antes que qualquer verdadeira transformação possa ocorrer. Tudo no universo vibra, desde os elétrons girando em torno do núcleo atômico até os planetas orbitando estrelas distantes. Mas o segredo que os antigos iniciados protegeram não está na vibração do mundo externo, está naquela que você emite a cada pensamento, emoção e palavra não dita. Quando o Kybalion afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, ele está revelando o erro fundamental da percepção humana comum, a ilusão da solidez, da separação, da imutabilidade. Os 99% falham porque tentam aplicar esse princípio como se fosse uma técnica, quando na verdade é um estado de ser. Eles leem sobre vibração e imediatamente buscam formas de elevar sua frequência através de rituais externos, sem perceber que a verdadeira mudança começa no silêncio absoluto, onde nenhum método pode penetrar. Os 1% que conseguem transcender essa barreira compreendem algo radical. Você não possui uma vibração, você é uma vibração. Essa realização não vem através do estudo, mas da rendição completa aos movimentos mais sutis da sua própria existência. O princípio da polaridade contém outro paradoxo essencial. Ele revela que os opostos são na verdade extremos da mesma coisa, que luz e escuridão, amor e ódio, sucesso e fracasso não são forças em conflito, mas polos complementares de uma única realidade unificada. A maioria das pessoas lê isso e concorda intelectualmente, mas continua vivendo como se os opostos fossem inimigos a serem combatidos. O iniciado compreende que dominar esse princípio significa transcender a dualidade, não através da negação de um dos polos, mas da aceitação profunda de ambos como expressões do todo. Isso explica por que tantos buscadores espirituais falham ao tentar aplicar o Kybalion. Eles buscam apenas a luz, rejeitando a sombra, sem perceber que essa própria rejeição os mantém presos exatamente na dualidade que pretendem transcender. E então, chegamos ao princípio do ritmo, que governa o fluxo e refluxo de todas as coisas, a maré cósmica que nenhum poder humano pode deter. Aqui está onde os 99% cometem seu erro mais grave. Eles resistem aos ciclos naturais, tentam forçar a manifestação quando o ritmo universal está em fase de recuo, ou desistem quando as ondas parecem estar contra eles. Os 1% entendem que o verdadeiro poder não está em lutar contra o ritmo, mas em surfar suas correntes com uma habilidade que só pode vir da entrega consciente. Eles sabem que toda queda contém em si o germen da ascensão, e que todo avanço inevitavelmente trará um recuo, não como fracasso, mas como parte necessária do movimento perfeito do todo. Agora, na última revelação, revelarei como esses princípios se unem em uma prática ancestral que funciona como um portal direto para além da ilusão. Não como teoria, mas como experiência transformadora imediata. Tudo o que foi revelado até agora converge para este momento. O instante em que os princípios herméticos deixam de ser palavras e se tornam fogo alquímico capaz de transmutar a própria estrutura da sua consciência. O segredo final não está em nenhum texto, nem em qualquer ensinamento externo, mas no espaço intangível entre suas tentativas de compreensão, onde o verdadeiro Kybalion sempre esteve esperando para ser descoberto. Os antigos iniciados não escreveram um livro para ser lido.
criaram um espelho multidimensional que só reflete a verdade para quem está disposto a encarar o vazio de si mesmo. E é aqui, neste limiar entre o conhecido e o incognoscível, que os 1% descobrem a chave que os 99% jamais encontraram. O silêncio não é apenas a preparação para o entendimento, é o próprio mecanismo de realização. O ritual final não requer mantras, visualizações ou técnicas complexas. Ele surge da compreensão visceral de que você nunca esteve separado dos princípios que buscava dominar. Quando o princípio do mentalismo deixa de ser um conceito e se torna sua experiência direta, você percebe que não há diferença entre a mente que observa e o universo observado. Essa realização não vem através do esforço, mas da rendição a um paradoxo. Quanto mais você tenta aplicar o Kybalion, mais ele se afasta. Quanto mais você se torna vulnerável à transformação radical, mais seus ensinamentos se revelam como verdades auto-evidentes. Os 99% falham porque buscam o poder. Os 1% triunfam porque se tornam o vazio através do qual o poder flui. A prática essencial, aquela que os alquimistas chamavam de a grande obra, consiste em um único ato de percepção desnuda. Observar sem o observador, conhecer sem o conhecedor, agir sem o ator. Parece simples, mas esconde a mais profunda revolução interior possível. Quando você contempla o princípio da correspondência a partir desse espaço silencioso, assim como em cima é embaixo, deixa de ser uma metáfora e se torna sua realidade imediata. Cada evento externo passa a ser reconhecido como um símbolo vivo de seus estados internos mais profundos. O mundo não é mais algo que acontece a você, mas através de você, e essa inversão de perspectiva é o nascimento do verdadeiro hermeticista. O despertar final ocorre quando os princípios de vibração, polaridade e ritmo são vivenciados não como leis separadas, mas como expressões dinâmicas de uma única verdade indivisível. Você compreende então que elevar sua vibração não é um ato que você faz, mas um estado que você permite, que os opostos não precisam ser reconciliados porque sua separação sempre foi ilusória, e que o fluxo universal não é algo a ser controlado, mas a corrente na qual você finalmente aprendeu a nadar. Esta é a ironia suprema do Kybalion. Ele só se revela completamente quando você desiste de tentar decifrá-lo e se torna um com seus mistérios. Agora você sabe por que 99% das pessoas falham. Elas buscam nas palavras o que só pode ser encontrado no silêncio entre elas, nas pausas entre seus pensamentos, no espaço antes de sua próxima respiração.